Alguns dinossauros têm sido tema de constante debate ao longo dos anos após sua descoberta inicial. Cientistas desenterram um fóssil das profundezas da Terra, analisam-no, dão-lhe um nome e escrevem um artigo completo e revisado por pares sobre o animal ao qual o fóssil pertencia, apenas para ter tudo completamente refutado alguns anos depois, quando outra pessoa vem para pesquisar por si mesma, repetindo o processo que os paleontólogos originais seguiram. A ciência, especialmente a paleontologia, pode ser uma guerra de cabo de guerra com vários competidores puxando várias cordas. Em muitos casos, os debates podem continuar por anos e anos até que evidências concretas sejam finalmente descobertas para resolver a questão, pelo menos por enquanto. Hoje vamos explorar um dinossauro, juntamente com sua família mais ampla, que foi vítima de uma dessas guerras de cabo de guerra proverbial. Baryonyx, um famoso gênero de espinossauridae do que é agora a Inglaterra. Até hoje, desde sua descoberta inicial em 1986, ele continua sendo um dos dinossauros mais icônicos e conhecidos das Ilhas Britânicas. Mas seu passado tem sido envolto em mistério e controvérsia. Os espinosaurídeos contêm alguns dos maiores e mais reconhecidos dinossauros que já viveram e foram proeminentes durante o período Cretáceo. Famosos por suas estranhas aparências de crocodilo, afiliação com um estilo de vida aquático e muitas vezes tamanhos imensos, esses incríveis terópodes não são estranhos à controvérsia científica. O debate se concentra mais especificamente em como alguns desses dinossauros pareciam em vida e como viviam e se alimentavam. Dada a sua aparência de crocodilo, sabe-se que viviam uma vida em torno da água onde caçavam peixes. Mas como exatamente? Eles se escondiam à beira da água como uma garça ou deslizavam pela água como um crocodilo para pegar sua refeição? Eles eram nadadores eficientes ou preferiam a vida à beira da água? Sem dúvida, são alguns dos animais vertebrados mais estranhos que já evoluíram, com muito ainda para nos ensinar. Sem mais delongas, vamos mergulhar no mundo do Baryonyx, há 130 milhões de anos atrás, no que é hoje conhecido como sul da Inglaterra. Baryonyx walkeri, a única espécie reconhecida deste dinossauro, era um dinossauro terópode espinosaurídeo, que viveu de cerca de 130 milhões de anos atrás até cerca de 125 milhões de anos atrás. Estudos sobre os espécimes de Baryonyx, conhecidos pela ciência, colocaram este dinossauro com um comprimento de algum lugar entre 7,5 metros a mais de 10 metros do nariz à cauda. Tinha pouco menos de 3 metros de altura no quadril, e acredita-se que pesava entre 1 e 2 toneladas como adulto, semelhante em peso a um rinoceronte branco, um dos animais terrestres mais volumosos vivos hoje. Então, o Baryonyx, como muitos outros espinossauros, era um animal muito grande, mas pode ter sido ainda maior. Foi considerado que o espécime holótipo de Baryonyx poderia pertencer a um indivíduo jovem, e que, na realidade, um animal totalmente crescido poderia ter sido maior e mais pesado. Embora o esqueleto de Baryonyx seja incompletamente conhecido pela ciência, foi descoberto o suficiente para permitir que os paleontólogos inferissem que este era de fato um espinossauro. Grande parte do crânio foi revelada para ter a familiar forma de crocodilo de seu primo africano, como Suchomimus e Spinosaurus. O crânio do holótipo sozinho tem quase 1 metro de comprimento, com um focinho longo e fino que termina em uma ponta arredondada e romba. No final do focinho havia uma estrutura bulbosa, frequentemente comparada a uma roseta, que é vista em algumas espécies de crocodilos modernos. O dinossauro possuía fileiras consideráveis de dentes longos, curvados
e afiados em sua boca para capturar sua presa de peixe, auxiliado por uma leve curva em S na mandíbula superior, resultando em uma característica semelhante a um gancho no final. Isso permitia ao Baryonyx obter grande vantagem após capturar um peixe. O gancho, combinado com os dentes, significava que havia pouca chance de fuga. O Baryonyx se destaca da multidão de espinossauros pelo fato de seus ossos nasais serem fundidos, e uma crista óssea, conhecida como crista sagital, pode ser vista acima de onde os olhos ficariam no crânio. Ao contrário de outros dinossauros espinossauros, essas cristas eram pontiagudas e triangulares, e ficavam ao lado de um possível núcleo de chifre na frente do olho. Os dentes dentro das longas e bizarras mandíbulas deste dinossauro eram achatados nas laterais, mas todos eles curvavam para trás exatamente da mesma maneira, para ajudar a montar uma armadilha letal para a presa. Pequenas serrilhas podem ser vistas nos dentes caninos, que teriam ajudado a dar a mordida fatal inicial quando um animal era capturado. Além disso, acreditava-se que o número de dentes encontrados no Baryonyx era maior do que a maioria dos terópodes. Entre os dentes conhecidos deste dinossauro estão 7 do pré-maxilar, ou ponta da mandíbula superior, e 32 do dentário, ou mandíbula inferior. O corpo do Baryonyx seguiria o típico plano corporal dos terópodes, uma postura bípede, com 2 braços pronados projetando-se da frente do tronco, e uma longa cauda afilada seguindo atrás do corpo. O pescoço do Baryonyx era mantido mais reto do que o de outros terópodes, no entanto, e o pescoço se tornava progressivamente mais grosso quanto mais próximo chegava ao tronco. O pescoço era musculoso, sugerindo que este dinossauro era capaz de carregar grandes quantidades de carne de uma só vez, ou estava comendo espécies particularmente grandes de peixes das águas da antiga Inglaterra. Sendo um grande animal, o Baryonyx conseguia reduzir seu peso com a presença de espaços de ar dentro de seus ossos, o que teria ajudado a manter seu peso pesado em pé sobre 2 pernas. Suas costelas eram curtas, como as de um crocodilo, e as espinhas ligadas aos ossos das vértebras estavam posicionadas baixas ao longo de seu corpo, com exceção de uma. Uma dessas espinhas dorsais era mais fina e mais longa que as outras, o que implica que, como vários outros dinossauros terópodes conhecidos, o Baryonyx pode ter exibido uma crista ou uma pequena estrutura semelhante a uma corcova ao longo de suas costas. Se o Baryonyx é conhecido por uma coisa, são as enormes garras curvas que pontuam os dígitos em seus membros anteriores. Havia 3 em cada mão, e a primeira garra de cada uma era massiva, com 31 centímetros, terminando em um ponto afiado e curvo. O dinossauro, na verdade, recebe seu nome dessas características. Em português, Baryonyx se traduz para garra pesada. Em vida, essas garras podem ter sido ainda mais longas, protegidas por uma camada de queratina, o mesmo material que compõe o cabelo humano. São essas garras que se tornaram a marca duradoura do Spinosaurus aos olhos dos cientistas e do público em geral. Mas como o dinossauro usava todas essas características em vida? A noção de que o Baryonyx era um dinossauro que comia peixes surgiu pela primeira vez em 1984, quando o paleontólogo francês Philippe Taquet propôs que, dada a semelhança do focinho do dinossauro com um crocodilo e o fato de que possuía um plano corporal não muito distante de uma grande ave de vadeio, ele pode ter caçado animais aquáticos à beira d'água. A teoria de Taquet era que, como uma cegonha, o dinossauro patrulharia trechos de água, atacando com suas mandíbulas sempre que estivesse ao alcance de um peixe ou réptil de tamanho considerável. Scherig e Milner, 2 anos depois, se opuseram a partes desta teoria original, comparando o animal a um urso grizzly moderno.
Eles sugeriram que o Baryonyx realmente ficaria à beira da água, como uma grande garça não aviária, até que um peixe passasse nadando, alheio à ameaça. Entrando em ação, o dinossauro então usaria uma das garras alongadas em suas mãos para golpear a vítima indefesa, retirando-a da água enquanto estava empalada. Apenas quando o peixe era retirado da água é que os dinossauros começavam a trabalhar com suas longas mandíbulas. Esta teoria foi novamente contestada em 1987, quando Andrew Kitchener, um biólogo, propôs que o Baryonyx não comia peixe, mas sim se alimentava das presas feitas por carnívoros maiores na área. Ele sugeriu que as garras do dinossauro não foram projetadas para pescar, mas para perfurar a pele dura de grandes dinossauros que sucumbiram aos elementos ou predadores. O focinho longo, ele explicou, era para se estender ao corpo de um animal morto, com a narina posicionada bem atrás em seu crânio, para permitir que o animal respirasse durante o processo. Ele acrescentou que os dentes dos dinossauros eram muito fracos para matar animais terrestres, mas eram muito pesados e desajeitados para pegar peixes dos rios. Não foi até 1997 que Scherig e Milner, a dupla de paleontólogos que primeiro afirmou que o Baryonyx usava suas garras para caçar peixes, examinaram o conteúdo estomacal do dinossauro holótipo. Eles determinaram que dentro do intestino do dinossauro, escamas do gênero de peixes Shenxia foram preservadas. Uma ligação direta de evidência de que este dinossauro era piscívoro e o primeiro conhecido pela ciência até então. Sua teoria inicial evoluiu para afirmar que o Baryonyx empregaria 2 métodos de alimentação. Se uma presa fosse pequena o bastante para ser engolida inteira, seria capturada nas mandíbulas. A cabeça seria então jogada para trás como uma garça para engolir o animal de cabeça para baixo. Se uma presa fosse grande demais para isso, o dinossauro depositaria a captura na beira da água, onde começaria a rasgá-la em pedaços com suas enormes garras. Eles concluíram afirmando que, embora o dinossauro fosse principalmente um caçador de peixes, ele não perderia a oportunidade de atacar animais terrestres e procurar quando as fontes de comida fossem escassas. Por um tempo, Scherig e Milner pareciam ter obtido a resposta correta. Eles permaneceram essencialmente incontestados, com outros paleontólogos alimentando sua ideia, até o ano de 2014, quando Danny e Dusa afirmaram que os espinossauros, dada a falta da curva em S no pescoço, não seriam capazes de pescar peixes da água com suas mandíbulas como uma garça ou cegonha. Os olhos dos dinossauros também não estavam configurados de uma maneira que permitiria a visão binocular. Então os peixes não poderiam ser facilmente vistos se aproximando na água. Em vez disso, o paleontólogo sugeriu que o Baryonyx teria movido sua cabeça de esquerda para a direita na água, em uma área onde os peixes foram avistados ou conhecidos por prosperar. Nos anos seguintes, no entanto, os espinossaurídeos e nosso entendimento sobre eles sofreriam enormes mudanças aos olhos dos cientistas, no que poderia ser classificado como o tópico paleontológico que mais rapidamente muda em tempos modernos. Walcheregg e Milner acreditavam que o Baryonyx era um nadador capaz quando precisava ser. Ele não usava esse método para pegar sua comida e preferia perambular nas margens do rio ou da costa para caçar. Eles, no entanto, brincaram com a ideia de que o Baryonyx era quadrúpede, permitindo que ele ficasse baixo na beira da água para pegar peixes, algo que mais tarde seria corroborado pelo famoso paleontólogo Nizar Ibrahim, para descrever o gigante parente africano do Baryonyx, o Spinosaurus. Ibrahim decidiu, no entanto, que isso não era possível para o Baryonyx, já que o Suchomimus, mais próximo e melhor conhecido, não poderia ter sido um quadrúpede. Foram Roman Amu
e colegas que primeiro concluíram que os espinossauros eram semiaquáticos, como seus semelhantes crocodilianos. Com base em estudos detalhados sobre a composição de oxigênio dos dentes dos espinossauros, os paleontólogos conseguiram decifrar que esses dinossauros preferiam a água à terra e, portanto, passavam grande parte de suas vidas nela. Essa era a teoria predominante até 2017, quando Matteo Fabri estudou os ossos do Baryonyx. Ele e sua equipe determinaram que o dinossauro possuía ossos densos e, portanto, provavelmente, poderia mergulhar na água atrás de sua presa, exatamente como um crocodilo. Suchomimus, parente próximo do Baryonyx, por outro lado, não possuía tal estrutura óssea e ainda era um vadeador semi-aquático. Portanto, como está, Baryonyx era um caçador semi-aquático de peixes que podia mergulhar sob a superfície da água atrás de sua presa. Ele prendia presas pequenas o suficiente em suas mandíbulas, enquanto os peixes, que eram grandes demais, eram abatidos com as garras gigantes. O mesmo foi dito para espinossauros na mesma época em que essa notícia recente sobre Baryonyx saiu, e já foi refutado. Fique de olho, a história do Baryonyx pode não terminar aqui. Então sabemos como o Baryonyx passava seus dias, mas como surgiu um animal tão estranho e altamente adaptável? Um terópode gigante vivendo o estilo de vida de um crocodilo não é o normal quando pensamos na palavra dinossauro. E os espinossaurídeos foram uma das poucas espécies de dinossauros que realmente conseguiram dominar as águas do Cretáceo. Acredita-se que eles fizeram isso para evitar a competição que estava sendo criada por outros grupos de grandes dinossauros terópodes carnívoros à medida que o período Cretáceo avançava. O Cretáceo viu o surgimento dos abelissauros e carcharodontosauros, ambos mais bem adaptados a um estilo de vida de caça terrestre do que os espinossaurídeos. Com o tempo, esses dinossauros se adaptaram a um estilo de vida que os levaria para longe desses gigantes carnívoros, e foi um ato que garantiu a sobrevivência de sua família por muitos milhões de anos ao longo do Cretáceo. Os espinossaurídeos apareceram pela primeira vez, embora muito esparsamente, no final do Jurássico, e persistiram até cerca de 95 milhões de anos atrás. Muitas das espécies de espinossaurídeo mais conhecidas e bem estudadas, incluindo Baryonyx e seus parentes mais próximos, viveram nos continentes da Europa e África. E suas origens foram explicadas por Pulsarino e colegas. Eles sugeriram que os espinossaurídeos eram comuns em todo o Pangeia, o supercontinente pré-histórico. Quando o Mar Tétis se abriu, dividindo Pangeia em Gondwana e Laurásia, duas subfamílias diferentes de espinossaurídeo teriam evoluído para viver em cada continente. Os animais africanos e sul-americanos evoluiriam para o que conhecemos como espinossauro, enquanto os dinossauros europeus teriam se tornado baryonychines. O único Baryonychine presente na África que os paleontólogos conhecem era o Suchomimus, mas sua distribuição lá pode ser explicada por um evento casual que viu populações deste dinossauro aparecerem do outro lado do Tétis. Talvez grupos deles tenham nadado através ou foram carregados em jangadas flutuantes de vegetação. Os espinosáurides desapareceram da face da Terra no estágio cenomaniano do Cretáceo. Acredita-se que, provavelmente, os dinossauros desapareceram devido a mudanças no ambiente, ou talvez eles realmente acabaram entrando em competição com predadores maiores, afinal de contas. Dada a importância e a fama do dinossauro, pode ser surpreendente que o Baryonyx foi descoberto por um colecionador amador de fósseis.
William J. Walker, um amador que trabalhava como encanador durante o dia, foi à argila Smoke Jack, parte da formação de argila com rodas em Surrey, Inglaterra, em janeiro de 1983. Na descoberta de sua carreira, ele tropeçou em uma rocha com uma enorme garra curvada dentro. Estava parcialmente faltando, mas quando Walker retornou ao mesmo local algumas semanas depois, ele conseguiu recuperar o resto da garra, junto com uma costela pertencente ao mesmo animal. Os fósseis foram posteriormente levados para o Museu de História Natural em Londres, onde Sherig e Milner os examinaram pela primeira vez. Notando a importância da descoberta, os paleontólogos foram para a área eles mesmos e conseguiram descobrir muitos mais fragmentos de ossos pertencentes ao mesmo dinossauro. Foi apenas em junho que todo o espécime holótipo foi desenterrado após a escavação de 2 toneladas métricas de rocha ao longo de 3 semanas. O que foi mais notável foi que caçadores de fósseis e paleontólogos exploraram essa área exata por 200 anos. Nada remotamente parecido havia sido descoberto antes. Os ossos foram doados ao Museu de História Natural em Londres, onde permanecem até hoje. Sherig e Milner nomearam o dinossauro em 1986 como Baryonyx walkeri, ou em português Garra Pesada de Walker, em homenagem ao descobridor original dos ossos e ao notável peso e tamanho das garras do animal. Demorou um pouco para os paleontólogos determinarem se a garra pertencia à mão de um grande terópode ou ao pé de um dromeossauro, dadas suas proporções e peso. Baryonyx foi o terópode grande mais significativo a ser escavado do Reino Unido em mais de 100 anos, desde Eustreptospondylus, um terópode megalosaurídeo do período Jurássico que foi desenterrado em 1871, tornando o Baryonyx uma descoberta de fato bem notada. Os jornais e meios de comunicação ficaram loucos pela descoberta, apelidando o dinossauro de garras em um trocadilho com o filme Tubarão, de Steven Spielberg. Desde a descoberta, Baryonyx tem aparecido em documentários da British Broadcasting Corporation, livros de dinossauros e uma monografia publicada por Sherig e Milner em 1997, que descreve o esqueleto em detalhes completos. Baryonyx é mais comumente conhecido por ter habitado a formação de argila rodada do sul da Inglaterra no início do período Cretáceo. Ele existiu durante a era baromaniana da formação, um tempo associado a ambientes de água doce. Acredita-se que a Inglaterra, na época em que o Baryonyx vagava pela terra, era uma terra coberta por pântanos, estuários e lodaçais. Lagos, lagoas e rios dominavam a paisagem, ao redor dos quais se situavam vastas planícies de inundação e densas áreas florestais. O clima da área era subtropical, quente e úmido, comparável ao norte da África e ao Mediterrâneo dos dias atuais. É importante considerar, ao olhar para os animais que foram encontrados junto aos restos de Baryonyx, que a pedreira de argila Smoke Jack é composta por muitas camadas de rocha diferentes e, portanto, os fósseis encontrados lá podem não ter coexistido exatamente nos mesmos períodos. Através da argila com rodas, outros dinossauros foram encontrados que podem ou não ter interagido com Baryonyx. Mantelosaurus é um deles, um gênero de dinossauro iguanodontiano, cujos restos também são exibidos no Museu de História Natural de Londres. Relativamente pequeno em comparação com seus parentes, como o Iguanodon, que também são conhecidos da área, é possível que jovens indivíduos de Metelosaurus possam ter ficado atentos aos famintos Baryonyxes, aventurando-se para o interior em busca de comida.
Vários dinossauros saurópodes de pequeno porte também são conhecidos desta área, que podem ter perambulado pelas terras em manadas pelas planícies de inundação e florestas da Inglaterra do Cretáceo. Junto com esses dinossauros, viviam crocodilos, que teriam compartilhado as vias fluviais com o Baryonyx, bem como tubarões que viviam mais ao largo no mar. Lagartos e pterossauros eram comuns, e pequenos anfíbios semelhantes às salamandras rastejavam pelas rochas e riachos. Muitos insetos fósseis e crustáceos foram descobertos na área, muitos dos quais teriam vivido dentro e ao redor dos mesmos lagos que o Baryonyx. Também é possível que este gigante Spinosauride ocupasse a formação Wessex da ilha de Wight. Restos não atribuídos encontrados nesta região podem pertencer ao Baryonyx, e se este for o caso, ele teria vagado por uma terra rica em vida de dinossauros. Outros terópodes vagavam pela formação Wessex, alguns dos quais eram outros Spinosaurides. Os recém-descobertos Ceratopsuchopes e Rhiparovenidor podem ter entrado em contato frequente com Baryonyx. E as três espécies podem ter competido por territórios em torno de certos trechos de rio e lago. Grandes terópodes como Neovenidor e Eotyrannos teriam patrulhado mais para o interior, caçando dinossauros ornitópodes como o já mencionado Iguanodon, bem como Hypsilophodon, Polacanthus e Valdosaurus. Na sombra desses gigantes, dinossauros Compsognathide se moviam entre a vegetação da floresta em busca de pequenos répteis e invertebrados. O pássaro-like Calamosaurus e Aristosuchus, para citar alguns. Seguindo a tendência semelhante a pássaros, dinossauros como Ornithodesmus representariam uma ameaça para quaisquer pequenos vertebrados que vagassem pelas florestas e planícies. Este dromaeossauro, com suas longas garras curvas, já foi erroneamente identificado como um gênero de pterossauro voador. Muito maior era o Vectoraptor, um dromaeossaurídeo apenas um pouco mais longo que a altura de um humano moderno. A formação Wessex, da ilha de Wight, também é conhecida por sua fauna de saurópodes. Embora alguns desses saurópodes ainda sejam desconhecidos, eles representam indivíduos clássicos do icônico plano corporal quadrúpede de pescoço longo. Angloposeidon, por exemplo, é um saurópode que pode ter medido mais de 20 metros de comprimento, enquanto um membro não identificado do clado Titanosauria, conhecido na área, pode ter sido ainda maior. Robachossaurídeos, semelhantes ao famoso Nigersaurus da África, também eram conhecidos na região, enquanto o extremamente alto Ornitopsis pode ter se alimentado das copas das árvores da floresta, enquanto dinossauros menores viviam e caçavam sob ele. Não eram apenas dinossauros que são conhecidos da formação Wessex, e uma série de outros vertebrados foram descobertos na região. Mamíferos multituberculados do Cretáceo, como Eobatar e Loxalax, se esquivavam do perigo no subbosque da floresta, enquanto o Iavur lestes, semelhante a um gambá, corria pelas árvores e formações rochosas. Uma ampla variedade de pterossauros voava alto acima dos lagos e florestas, onde o Baryonyx pode ter vagado, incluindo Istiodactylus, Colchicéphalus e Waitia, um pterossauro tapajara nomeado após sua descoberta na ilha de Wight. Plesiosauros indeterminados das famílias Leptocletidae e Elasmosauridae são pensados para terem nadado nas águas costeiras que cercavam o que um dia se tornaria a Inglaterra, enquanto uma ampla variedade de Neosuchians, como Bernizardia, Vectisuchus e Theriosuchus, ocupavam as águas nas quais o Baryonyx teria caçado. Esses répteis eram muito semelhantes em aparência aos crocodilos, e teriam caçado muitos dos peixes menores que teriam sido insignificantes para um animal tão grande quanto o Baryonyx. Entre os répteis muito maiores viviam tartarugas,
quase inalteradas por milhões de anos, enquanto sapos e salamandras saltavam e rastejavam ao longo da margem da água. As águas da formação Wessex teriam fornecido abundantes áreas de alimentação para a dieta de peixes do Baryonyx, com gêneros como Shensia, Catutes, Coelodos e Lepidotes abundantes em grandes cardumes. A matéria vegetal dessas duas regiões é representada por samambaias e cavalinhas, que teriam coberto o chão da floresta. Líquens teriam sido comuns nas áreas de floresta e planície de inundação, enquanto árvores coníferas compunham as vastas extensões de floresta que forneciam abrigo para muitos dinossauros e outros animais vertebrados. Samambaias gigantes, como a estranha e alienígena tempisca, existiam em grande número nas florestas da formação Wessex, enquanto os caules curvos das cavalinhas criavam um manto verde claro de vegetação nas sombras abaixo. Sherig e Milner inicialmente estavam ansiosos para colocar o Baryonyx em sua própria família, Baryonychidae. Este dinossauro era bastante diferente de tudo que havia sido descoberto pelos paleontólogos até este ponto, e por isso inicialmente se supôs que ele merecia seu próprio reconhecimento, distinto de outros terópodes, para representá-lo. Eles até consideraram que o Baryonyx talvez nem fosse um dinossauro, mas um tecodonte, um grupo de arcosáurios que viviam vidas semelhantes aos crocodilos modernos. Após estudar o crânio, no entanto, chegaram à conclusão de que isso era de fato um dinossauro, e era notavelmente semelhante a fragmentos de crânio que haviam sido atribuídos à família Spinosauridae em 1984, logo após o Baryonyx ser descoberto. Outros paleontólogos comparam o dinossauro ao Spinosaurus, o gigante Spinosauride do norte da África, que pode ter sido o maior carnívoro terrestre ou semiaquático de todos os tempos. As famílias foram fundidas e Baryonychidae agora é obsoleto. Dentro de Spinosauridae, a principal família usada para abrigar esses dinossauros. Duas subfamílias distintas, Baryonychidae e Spinosauridae, foram criadas para mostrar as diferenças entre os membros do norte e do sul da família. A família Spinosauridae é até agora grande e diversa, e muitos gêneros e espécies individuais foram atribuídos a ela. Sem dúvida, o dinossauro mais famoso dentro da família é o seu homônimo Spinosaurus, com seu icônico dorso em forma de vela e sua recém-descoberta cauda semelhante a um girino. Este pode ter sido o maior carnívoro não totalmente aquático que já existiu, com os maiores indivíduos medindo cerca de 13 a 14 metros do nariz à cauda. Esses gigantes habitavam os lagos e vias fluviais do norte da África, onde lutavam com peixes gigantes como o Onchopristos e o Mozonia. Em outras partes da África, vivia o Suchomimus, o parente mais próximo do Baryonyx que conhecemos. Um residente dos rios do Níger, este dinossauro surgiu justamente quando o Baryonyx estava começando a desaparecer. Os dois podem ter compartilhado o mundo por um curto período, embora em continentes separados. Hyperovenidor e Ceratossuchopes também eram intimamente relacionados ao Baryonyx e podem ter habitado os mesmos locais nos mesmos períodos. Descobertos em 2021, esses dois dinossauros eram grandes, medindo aproximadamente 8 a 9 metros de comprimento, e poderiam ter entrado em contato com Baryonyx por disputas territoriais. Dados os estilos de vida e aparências bizarros do Spinosaurus em comparação com outros dinossauros, não há muitos membros da família que não tenham desfrutado dos holofotes em algum momento, e muitos dos espinosaurídeos restantes são bem conhecidos. Irritator e Ictiovenidor estão entre eles, ambos membros da subfamília Spinosaurinae.
O menos conhecido Camarilosaurus os acompanha, enquanto o muito menos conhecido Phaloboona venatrix ocupa um lugar indeterminado fora de qualquer subfamília, mas dentro de Spinosauridae. Muitos desses dinossauros, o infame Spinosaurus sendo o mais notável entre eles, foram vítimas de muitos debates e oposições paleontológicas ao longo dos anos, e ainda não está 100% claro como cada um desses dinossauros viveu suas vidas. Pense na diversificação entre as aves aquáticas na era moderna. Mesmo as aves pertencentes à mesma família, como as aves de pernas longas, empregarão uma variedade de táticas e adaptações diferentes para capturar presas muito diferentes em todo o mundo. Por exemplo, algumas aves de pernas longas, como as piurritos e os maçaricos, sondam a areia em busca de minhocas com seus longos bicos, enquanto outros, como as narcejas, capturam invertebrados que habitam florestas, como besouros e aranhas. A diversificação de animais que existem em famílias modernas também teria se traduzido para as eras pré-históricas. Dinossauros de todas as ordens, clados e famílias teriam empregado diferentes estratégias para capturar e consumir suas fontes de alimento favoritas, resultando em diferentes comportamentos e aparências ao redor do mundo. Os parentes mais próximos dos espinossaurídeos, fora de sua própria família, vieram na forma dos megalosaurídeos, um grupo de grandes terópodes que ocupavam as florestas e planícies do Jurássico de cerca de 175 milhões de anos atrás até 145 milhões de anos atrás. Muitos megalosaurídeos foram descobertos em formações mais antigas de regiões semelhantes associadas aos espinossaurídeos, mas as duas famílias nunca teriam se encontrado. Baryonyx representa um segmento incrível e icônico da história natural das Ilhas Britânicas. E à medida que os anos passam, parece que continuamos aprendendo cada vez mais sobre este dinossauro que antes era misterioso. Costumamos pensar em dinossauros terópodes como sendo grandes predadores de topo ou predadores rápidos de dinossauros menores. Dinossauros, mas o Baryonyx não se encaixa em nenhum desses grupos. Este dinossauro é um ótimo exemplo da diversificação dos terópodes ao longo do Cretáceo e prova de que há muito que temos que aprender sobre até mesmo os mais familiares desses incríveis répteis extintos. É frequentemente surpreendente exatamente o quanto de diversificação ocorreu entre os terópodes ao longo do Mesozoico. E os espinosaurídeos altamente adaptados foram apenas um ramo da árvore genealógica. A diferença sozinha entre Baryonyx e Tyrannosaurus é enorme, mas quanto mais você explora, mais diferenças podem ser vistas. É frequentemente fácil esquecer que os terópodes mais extremos, desde os minúsculos compsognatídeos até os herbívoros e longas garras terizinossaurídeos, até os gigantescos carcharodontosaurídeos, eram todos relacionados entre si.